Queridos, meus alunos amados, bem-vindos ao projeto Constitucional 360. Aqui você tem constitucional, tem direitos humanos, tem grande parte de formação humanística, tem eu e tem você estudando juntos. Bom, essa nossa aulinha aqui é uma aula de julgados, né? A aula de jurisprudência comentada. Então, nesse espacinho de tempo, eu vou comentar com você uma jurisprudência. Vamos começar com uma jurisprudência aqui, com um caso, na verdade, com um precedente. Ela nem vai ser uma jurisprudência. Então, não é um caso julgado pelo STF, é um precedente, ou melhor, 2 precedentes trazidos pelo STF para nós, que envolve, para a gente começar bem, controle de constitucionalidade e a reclamação. Tema que pode ser cobrado numa primeira fase, ou numa discursiva, prova magistratura, defensoria pública, Ministério Público, delegado. Tá dentro. Tati, mas eu sou procuradoria. Eu acredito também. Muito bom essa cobrança. Então, olha o que eu quero falar com você. Estamos no julgado. Este é o julgado em análise. Vou ficar aqui, ó, pequenininha, para você me ver. E nesse primeiro julgado em análise, nós vamos estudar a reclamação 22328, que começou aqui no Rio de Janeiro, e a teoria da transcendência dos motivos determinantes. Bom, vamos organizar esse pensamento? Eu não quero que você grave o julgado. Eu quero te apresentar o julgado e, a partir dele, a gente rever aqui, nesses minutinhos, pontos importantes. O primeiro, gente, é entender os efeitos que uma decisão em controle abstrato de constitucionalidade possui naturalmente, tá? Esses efeitos, eles estão na Lei 9868 de 99, na Lei 9882 de 99, mas eles surgem da Constituição. O artigo 102, parágrafo 2º da Constituição, diz pra gente o seguinte: olha, as decisões definitivas de mérito proferidas pelo STF nas ações de controle, aqui são as 4, ele só vai falar da DI e da DC, mas a norma, né, ou seja, a interpretação do texto jurídico, significa que são as 4 ações, produzirão 1. Eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e administração pública direta e indireta nas esferas federal, estadual e municipal, né? Então, a gente já sabe que as decisões em controle concentrado, né, as definitivas de mérito, elas não produzirão efeito com relação ao Poder Legislativo, na sua função típica de legislar, que o Poder Legislativo poderá elaborar uma norma semelhante àquela que foi declarada inconstitucional. Isso a gente está cansado de saber. Mas eu quero saber os efeitos aqui contra quem ela produz. Esses efeitos do artigo 102, parágrafo 2º, eles são divididos em 2 grupos. Espera aí. Olha aqui, é a professora ansiosa com você. Mas esses efeitos, meus amores, são divididos em 2 grupos. Os efeitos subjetivos e o efeito objetivo. O efeito subjetivo é quem fica vinculado, né? E o efeito objetivo é qual parte da decisão vincula. Então, o efeito subjetivo, eu sei que tem eficácia erga omnes, então todos vão ter que observar aquela decisão. E o efeito vinculante, de novo, vincula o Poder Judiciário e o Executivo em todas as esferas, não vai vincular o Legislativo. E o objetivo, qual parte da decisão fica vinculada? Por que qual parte? Porque nós sabemos que as nossas decisões, seja sentença ou seja acórdão, né? As decisões, elas possuem 3 partes: relatório, fundamentação, que é a ratio decidente, e o dispositivo. A exceção das sentenças dos juizados, que por força legal dispensam-se o relatório, todas as outras decisões possuem essas 3 partes. Então, o relatório me contando brevemente os fatos importantes sobre aquele processo, a fundamentação, a razão de decidir, artigo 93, inciso 9 da Constituição, tem que ter fundamentação, e o dispositivo, ou seja, aquele, não só o resumo, mas o que de fato será decidido sobre aquela questão. Deve haver uma congruência entre esses 3 elementos.
O STF, depois de várias análises e ao longo ali, desde 95, várias decisões, chegou à conclusão que ele deveria adotar uma jurisprudência defensiva. Como assim? Evitar que se tivessem muitas ações e recursos por STF, que ele fosse de fato um tribunal constitucional. Portanto, ele adotou a teoria restritiva com relação ao elemento objetivo. Qual parte da sentença irá produzir efeitos? Deixa eu apagar aqui, para você não ficar confuso para você. Então, o STF adotou uma teoria restritiva aqui, pautada numa sentença, numa jurisprudência defensiva, melhor dizendo, para dizer o seguinte: olha, somente o dispositivo da decisão que possui efeitos vinculantes. Então, a fundamentação, os motivos invocados na decisão, a fundamentação, a ratio decidente, não serão vinculantes. Então, o STF não adota de vez uma teoria extensiva, adotando apenas a teoria restritiva. Só que o STF já tinha adotado, em outros julgados, a teoria extensiva. O que o STF quis dizer? Ele quis dizer o seguinte, que se nós tivermos aqui, vou até chamar o feito à ordem, olhar para você. Se nós tivermos aqui uma decisão numa determinada DI, essa DI, por exemplo, diz que é inconstitucional a Lei 345 do Estado de São Paulo. E no Rio de Janeiro, eu tenho a Lei 678, idêntica. Essa lei, por si só, não é inconstitucional. Os motivos que levaram à inconstitucionalidade dessa lei de São Paulo, eu não posso utilizar para, por exemplo, impetrar uma reclamação no STF dizendo que o Rio de Janeiro ainda aplica essa decisão, tá? A não ser que isso conste do dispositivo. A não ser que o dispositivo daquela decisão, volta para cá, em algum momento traga uma ampliação, né? Quem será abarcado por ele, as normas que serão abraçadas. Tá? Então, a gente adota a teoria restritiva, só o dispositivo vincula. E aí? E o que é a teoria da transcendência dos motivos determinantes? A teoria da transcendência dos motivos determinantes, ela significa os efeitos irradiantes dos motivos determinantes, ou seja, os efeitos daquela fundamentação, né? A ratio dissidente, ela extrapola, ela também vincularia. Então, olha só, eu adoto uma teoria restritiva apenas com dispositivo vinculando, tá bem? A teoria da transcendência dos motivos determinantes seria isso aqui, ó. Vamos junto? Olha isso aqui. Isso aqui é um acórdão do STF. 3 partes. Relatório, dispositivo, fundamentação, tô maluca. É a emoção aqui da nossa primeira aulinha. Fundamentação, dispositivo. Então, a teoria adotada como restritiva, apenas o dispositivo vincula. O que é a teoria da transcendência dos motivos determinantes? A teoria extensiva. De acordo com essa teoria, a fundamentação extrapolaria. Também teria aqui uma eficácia irradiante. De modo que, se o juiz aqui de piso, o juiz de primeiro grau, juiz, a gente aqui, desse uma decisão que contrariasse ou o dispositivo ou a fundamentação, seria cabível uma reclamação para o STF. Então, o STF falou assim, não, eu não vou adotar a teoria da transcendência dos motivos determinantes. Vou adotar uma ideia que só o dispositivo vai vincular, porque eu diminuo as possibilidades de reclamação. Então, concluindo, não cabe reclamação sob o argumento que uma decisão impugnada violou os motivos, os fundamentos expostos no acórdão do STF. Ainda que esse acórdão tenha um caráter vinculante, mas só a única parte vinculante é o dispositivo. Tranquilo? Agora, por que a reclamação seria o instituto utilizado?
né? Por que a reclamação era o instituto que primeiro foi utilizado para tentar aplicar a teoria da transcendência dos motivos determinantes? Pelas hipóteses da reclamação. Bom, lá no artigo 102 da Constituição vai trazer a hipótese, né, da reclamação, é a hipótese clássica, que é preservar a competência do tribunal. Mas eu quis ser moderna aqui para você e já trazer o 988 do CPC. Gente, falou em reclamação, a gente tem que estudar esse artigo. E lá no 988 do CPC, ele traz as 4 possibilidades de propor uma reclamação. Reclamação não é recurso, é uma ação autônoma. Frente, no caso aqui, seria frente ao STF, tá? Ela pode ser proposta pela parte interessada ou pelo Ministério Público, cabe, por exemplo, frente ao STJ, mas frente ao STF aqui, ó. A possibilidade seria se eu tiver uma decisão que viola o enunciado de súmula vinculante ou um ato administrativo, ou se eu tiver uma decisão do STF em controle concentrado de constitucionalidade não foi obedecida. Então, volta aqui. A ideia de se propor reclamação era, STF, você deu uma decisão, o fundamento não foi obedecido, eu quero reclamação. Tá bem? Então, a ideia era essa, vou entrar com reclamação porque o fundamento não foi obedecido. O fundamento daquela decisão em controle. E o que o STF fala? Não vai caber essa reclamação, porque o que vincula é o dispositivo. Então, Tati, se o juiz proferir uma decisão que fira o dispositivo, vai caber reclamação? Sim, vai caber. Se o juiz proferir uma decisão que não for ali respeitando a fundamentação, cabe a reclamação? Não cabe. Não cabe reclamação sobre o argumento de que a decisão impugnada violou os motivos expostos no STF, né? Porque apenas o dispositivo é vinculante. Então, diz que a jurisprudência do STF é firme quanto ao não cabimento da reclamação fundada na transcendência dos motivos determinantes do acórdão com efeito vinculante. Então, é firme de não aceitar a transcendência dos motivos determinantes que eu conceituei aqui para você. Só que tudo na vida tem uma exceção. E nós temos uma exceção. Qual é a exceção? Quando caberá a transcendência dos motivos determinantes? Quando é que o STF aceita? Isso foi julgado apenas na primeira turma, tá? Não foi julgado em plenário e foi mantido pelo STF. Meus amigos, a transcendência, a teoria da transcendência dos motivos determinantes é aceita em um único caso. No caso de vinculação dos fundamentos da DPF 130. A DPF 130 foi a DPF que não reconheceu a recepção da lei de imprensa. Bom, o dispositivo dessa DPF, ela só fala que a lei de imprensa não foi recepcionada. É a única coisa que, em tese, vincularia. Só que toda a fundamentação da DPF 130 é com base na explicação do que significa direito de liberdade. Liberdade de opinião, liberdade de expressão, liberdade de imprensa. Então, os dispositivos da DPF 130, aliás, a fundamentação da DPF 130 é muito importante. O dispositivo dela é muito seco. Então, na fundamentação, o STF proibiu que houvesse censura, por exemplo, a publicações jornalísticas, semelhante à questão das biografias, lembra? Então, ele diz que a liberdade de expressão ela é a regra no ordenamento jurídico brasileiro, né? Ela deve ser restringida só em caso de fake news ou de discurso de ódio. Então, não seria possível retirar uma matéria aqui, de circulação, porque ela pode desagradar uma pessoa ou outra. Porque a regra é a informação. Então, na colisão de liberdade de expressão com os direitos da personalidade, você resolve aqui para uma resposta, para uma reparação civil, mas deve ter a liberdade de expressão. Então, os fundamentos da DPF 130, que fundamentos são esses, Tati? Eu deixei aqui para você os 5 fundamentos, ou seja, os fundamentos quando se fala, né, sobre o que significa uma liberdade de expressão, os fundamentos vinculam, e isso foi decidido na reclamação 22328. Então, a reclamação 22328, ela é o lead case, né? É o precedente
que a gente tem no STF dizendo que a única possibilidade até hoje, gente, 2023, hein? Início de fevereiro de 2023. Se mudar, eu volto com outro vídeo. Do STF admitir a teoria da transcendência dos motivos determinantes, a única possibilidade é com relação aos fundamentos da DPF 130. Então, a DPF 130, além do dispositivo, os seus fundamentos também vinculam. Então, caso um juiz profira uma decisão que contrarie os fundamentos da DPF 130, dessa decisão, além do recurso próprio, caberá reclamação. Viu que facinho? Claro, esse material vai para você. Eu te aguardo num próximo encontro para a gente falar de mais julgados. Tchau, tchau, meus amores!